intocável, que nós nos reservamos esse direito. Vamos começar o nosso encontro número 224, já com uma comemoração. Foi registrado em ambiente natural a presença de mais um espectador do De Tudo Um Verdade. Pouco. Devemos assim atingir a marca inédita, nunca antes na história desse programa, de 8 pessoas mais ou menos, que assistem as coisas que a gente fala aqui, graças a Deus, que tudo que a gente não quer é audiência, porque provavelmente nos tempos de hoje, se a gente tivesse um mínimo de audiência que fosse, pelo menos um de nós aqui já deveria estar puxando uma cana, ou deveria estar entrando na gravação do exterior, talvez seja aí por isso que o Vitor Ah, prudentemente já se mudou para os States aí. Será que ainda alguns não, né? Oficialmente eu não mudei, eu fico indo e vindo. entendi. Mas já é um ensaio, né? Ah, se eu falar que moro aqui, sou deportado, eu não moro. Ah, é verdade, tá Estou na certo. temporada, agora na temporada americana. Daqui a Ah, pouco eu tô, volto para o Brasil. na transição, na transição. É isso aí. Bom, amiguinhos, eu acho que a notícia do dia, se a gente vem cada vez aumentando a temperatura da sucessão presidencial, ainda que falte um bom tempo à eleição, é a popularidade do Lula. Eu vou começar, ô Vitor, e aí? O Lula virou o jogo, tá com mais aprovação que desaprovação, tá de lado, bateu no teto. O que que você está achando? Hoje ele é o favorito da próxima eleição? Não é? Hoje o cenário 50-50, né? Você jogaria Porque numa coluna? Você apostaria numa eleição, faria um duplo, é isso? Porque empate não tem mesmo, né? eu faria um duplo, não, um duplo no outro candidato, não no Lula. Mas o. Aí saiu mais uma, né? Vai sair uma banda de rodada aí, saiu dizendo que ele é o favorito. Essas pesquisas de hoje elas não dizem muita coisa. Mas agora saiu o Atlas Intel, se não me engano, né? Agora, a questão E a Quest também, né? da Mais ou menos na popularidade, mesma ele ainda linha. está negativo, né? A pergunta é o quanto ele consegue caminhar para ganhar mais 10 pontos, mais 15 pontos, assim, que é o nível que ele precisa para Em ter relação à popularidade, né? um certo conforto de reeleição. Não precisa ter 10 de NPS, não. Ou assim, isso ainda, o que ele está hoje ainda não basta. E nos levaria a uma disputa acirrada no segundo turno, com diferença baixa, Que deve né? ser que deve ser isso mesmo que vai acontecer, né? É que ele, se ele se tivesse naquela trajetória de desgaste, ele provavelmente iria para o segundo turno numa condição de desvantagem maior do que essa diferença mínima. Mas essa trajetória de desgaste foi contida. Não está mais assim, tem chão ainda, né? Tem um ano pela frente. E sinceramente, eu espero que isso não aconteça. Mais 4 anos de Lula, o Brasil não aguenta, né? E, obviamente, que nesses 4 anos, ele sem compromisso de se reeleger pela quinta Aí, vez, ele ia fazer uma guinada. Se bem que ele vai herdar, ele herda também uma bomba relógio, né? Tem uma mais ou menos condição como que. foi o segundo mandato da Dilma, né? Então, ele vai herdar um tremendo abacaxi, né? Aquela questão do déficit duplo que já está se falando, né? Eu espero que as coisas se encaminhem para uma derrota. Mas é Mas eu torcida, queria wishful que era. think, ou é o que o Não, cenário. não, Se a eleição não, fosse hoje, se a eleição fosse hoje, eu acho que ele perderia depende com quem. Aí tem essa questão do depende tem com essa quem. derivada aí. Porque hoje, aparentemente, nesse momento, o candidato mais forte seria o Tarcísio. Como é que tá o seu tarcisômetro? E ele andou dizendo aí que não sai candidato, que é candidato à reeleição. Mas essas coisas ninguém escreve que um cara fala nessa altura do campeonato, né? Eu acho que ele é o candidato mais forte. Outros candidatos podem se viabilizar, mas nesse momento é o Tarcísio, o único que poderia imprimir um viés de favoritismo contra Paim. Os demais hoje não seriam favoritos.
E Mas bom, ainda está longe, né? Está tá longe ainda longe. para você falar. É. Poxará, o que pode manter ou não a popularidade do Lula é o quanto o cenário global, macroeconômico, político, desse aí o nome que quiser, pode se manter, melhorar ou piorar até a eleição. Eu acho que isso guarda uma relação direta com a manutenção desse patamar, a melhora ou piora do Lula. Se você tivesse que fazer uma aposta agora, você acha que daqui para a eleição fica mais ou menos como tá? Piora ou melhora o quadro do Lula? E como é que tá o seu tarcisômetro? Eu acho que, do ponto de vista de economia, melhora. Você tem Estados Unidos baixando taxa de juros. Aqui está desacelerando um pouco a atividade, mas putz, o desemprego mais uma vez cravou mínima histórica, a inflação está caindo. E ano que vem é ano de Você já bondade, tem né? um trimestre, já com um trimestre sucessivo de PIB negativo. Não, tudo bem. Existe uma certa desaceleração da atividade. É que para bater no desemprego, né, que é o que acaba pegando mais forte, né? Precisa de mais do que isso. E o desemprego está, assim, o nível de emprego está surpreendendo, E a não está questão das, respondendo à desaceleração. e a questão das contas públicas pode não impactar nesse mandato, E mas ser uma bomba hum, relógio para o próximo, né? isso aí, exato. O ponto é o seguinte: você tem a bolsa é um bom termômetro para isso, né? Você vê a bolsa batendo recorde, antecipando. Você tem duas coisas aqui. Eu acho que tem a questão da taxa de juros que vai cair aqui também, né? E você, porque a inflação está caindo, eu acho que esse é um ponto, pouca gente está falando, né? Mas Só para atualizar, o Copom acaba de manter a taxa Selic manter em a quinze por taxa. cento. Fala em Isso aí a estava manutenção do escrito, né? ambiente de certeza, mas era a expectativa do mercado mesmo. Não tem nada surpreendente aí. Então a inflação está caindo, você tem uma certa desaceleração da economia que não bateu no desemprego ainda, acho que vai bater, mas difícil de, né? Porque está caindo taxa, vai cair a taxa de juros no ano que vem aqui, pouquinho, um pouco, mas vai. E você tem um ambiente positivo do ponto de vista de mercados, tal. Essa questão fiscal, ela vai pegar em algum momento. A gente não sabe o timing, né, disso. Pode ser antes da eleição, né? Aquela coisa, principalmente se o Lula estiver na frente das pesquisas. Aí pô, o mercado pode realmente ficar bem nervoso, mas para bater na economia real demora, né? Acho que o grosso da população não vai sentir isso. Então, eu diria que do ponto de vista de economia, tende a melhorar. E você tem o ano das bondades. Aí você tem o imposto de renda, né? Até 5 mil, a isenção do imposto de renda, Vale Gás. Eles vão inventar uma série de coisas Energia, aí para. energia elétrica, né? Aqui até, É, até vale ônibus estão falando, né? pois é. Então, o que acontece em todo o ano eleitoral. Então, de fato, com esse nível de popularidade, ele não se elege se a eleição fosse hoje, né? Historicamente, com um NPS negativo, não tem reeleição. Agora, tem um ano pela frente, né? E com os Bolsonaros dando de colher de chá de discurso de soberania, só ajuda, né? Então, vai ser uma eleição complicada. Mas você acha que só uma dúvida em relação ao que você colocou. Você acha que essa questão da soberania, ela impacta aquela massa? Porque assim, eu acho que a gente tem aqui muito claramente, né? Duas massas consolidadas que alimentam a polarização e você tem um miolo ali que vai para um lado, vai para o outro. Esse miolo, ele é sensível a esse discurso de soberania? Ou esse discurso de Então, soberania é aquela coisa de soma zero? pode ser, mas veja, eu sempre uso meu barbeiro como termômetro. Classe C, nordestino, é, votou no Bolsonaro em 2018, votou no Lula em 2022, gosta do Tarcísio, fala bem do Tarcísio, acha, putz, é um bom governador. E ele, a última vez que eu fui lá, pô, que bobagem esse negócio, o cara lá fora traindo o Brasil, falando mal do Brasil. Então, assim.
é o povão. Acaba pegando na classe C, né? Essa grande classe Você, co- média você corta o cabelo, baixa do Brasil. você corta o cabelo com a Désio? A 10. É porque o cara corta meu cabelo e falou alguma coisa parecida com isso. Então, é isso, sei lá, não é essa questão da soberania meio anti-americana, né? É um pouco, pô, o que que o cara tá falando mal do Brasil, né? Esse é o sentimento, eu acho. E acaba pegando um pouco, eu acho. E você, Nora, o que que acha? Se tivesse que fazer uma aposta, acha que o Lula levaria hoje ou não? E como que você vê aí essas pesquisas? Deixando registrado aqui, né, saudamos a sua volta, sentimos muito a sua falta e eu consegui, a boa notícia é que eu consegui abonar com o Almeida, não haverá desconto, tá? Tá tudo abonado, tudo certinho. Estamos zerados, voltamos para os Goiabada, trilhos. a goiabada e o doce de leite que eu trouxe lá de Minas Gerais serviram para Fun- alguma coisa. Funcionou, funcionou. Tá bom. Então, só primeiro relembrando que na eleição americana eu tenho um histórico de errar uns 90% das vezes, né? Tá? E são só dois candidatos, basicamente, tá? Então, habeas corpus preventivo já utilizado. Eu acho que. Não, sério? Sério? Na última também, eu tava de cama lá até o fim. Aí no final eu falei: quer saber o negócio? Acho melhor mudar. Mas eu tenho esse histórico, tá? De errar. Eleição americana quase sempre erro. Mas enfim, eu acho assim, se fosse hoje, tá muito empatado, tá? Agora, eu já vi na televisão, inclusive em horário nobre e tudo, a propaganda do PT pegando muito pesado com o governo do estado de São Paulo, tá? Ah, Nas redes antissociais, isso é muito evidente, tá? Tem muita campanha. Outro dia eu vi um comentário: por que que o Tarcísio está indo para Brasília falar com o Bolsonaro quando a Sabesp não está entregando água aqui, não sei o quê? Oi? Tá? Mas é desse nível, tá? O tipo de ilação que está sendo feita, tá? Então, eu acho assim, tão pegando muito pesado, vão pegar mais ainda. Ao mesmo tempo, eu também vi um comercial do governo do estado de São Paulo, tá? Eu acho que bom, é bom que seja feito isso, tá? O tom, inclusive, desse comercial do governo do estado de São Paulo estava muito correto, muito bom, tá? Eu acho que. Mas vai ser uma guerra de narrativas, vai ser esse bombardeio o tempo todo. Por enquanto, eu acho que está meio empatado. Agora, eu queria fazer uma separação entre intenção de voto e popularidade. A popularidade do Lula parou de subir, tá? Então, para quem acha, eu tô com mania de tá, tá? Vamos ver se para. Não, tá horrível. Eu tô me ouvindo e é um horror. mas aqui é Ah, conversa entre amigos, ninguém tá vendo mesmo, então não se então, preocupe. aqueles outros, nós somos quatro aqui, tem Tem mais mais uns oito quatro agora com do a outro Milton lado. que, para mim o cara que Confessou. fala que acompanha a gente é para mim é quase uma confissão, né? É Nossa. tipo uma confissão de culpa, mas tudo bem. Mas, enfim, Mas eu nós já acho assim, tivemos alguns exemplos, né? E Já é alcance nacional, né? O amigo tem alcance que ter um pouco. nacional. Oh, né? Estádio de futebol. Oh, você não é aquele cara. Pô, isso aí é para É. guardar. Um motivo não, maravilhoso. ninguém. É Mastercard, não tem preço, né? Mas, enfim, voltando na história da popularidade, eu acho que a Secretaria de Comunicação estava apostando com que ia continuar subindo, que aquele discurso de soberania continuaria emplacando e tudo mais. E, pelo visto, não, porque está exatamente igual estava a última pesquisa, de um mês atrás. Então, para mim, parou de subir. E agora eu não sei se não começa a cair, porque a hora que pegar o tarifaço e tudo, pegar nos números mesmo daqui, assim como eles quiseram colar no Trump, a falta também de negociação, de interlocução e tudo isso, eu acho que em algum momento chega um pouco. Aliás, no Roda Viva, o Temer fala alguma coisa nesse sentido, né? Que as negociações não deveriam ser feitas através de comissões e que algum chefe de algum poder, no caso ele provoca o Hugo Mota, deveria assumir a frente de tentar criar uma interlocução com o governo americano.
Hum. Que é como age os Estados Unidos também. Lá também tem parlamentares que se mexem, até provocados pelos eleitores. Lá é muito forte isso, né? O Vitor pode falar melhor, mas é muito forte isso. O deputado, mesmo o vereador, ele é muito cobrado pela sociedade que votou nele e tudo mais, e eles realmente sempre estão tomando alguma iniciativa. Eu acho que aqui seria o caso também. Mesmo quando o Tarcísio tentou com um grupo de empresários e tudo que foi boicotado, eu acho que foi um erro crasso, tá? Devia ter deixado. Até porque são eles, o Estado de São Paulo é o principal produtor e exportador, e os empresários também têm muito o que falar sobre isso. Bom, eu particularmente concordo, acho que é cedo ainda. Talvez, não sei se é torcida ou não, discordo do Xará, não sei se o tempo vai ser generoso com o Lula, porque acho que a situação, o quadro das contas públicas, ele é tão delicado que eu não sei se essa bomba relógio, que provavelmente estouraria no primeiro ano do segundo mandato, se isso não se acelera, né? Vamos ver. O cenário externo é desafiador, né? Porque os Estados Unidos ali você tem uma estagflação. Bom, vamos ver, pelo menos se Mas, desenhando, né? mas veja, nós estamos já no, indo para o final do terceiro ano, Sim, né? E nesse período, tanto desemprego quanto inflação. inflação, e até o PIB, o PIB cresceu dois e pouco, né, nessa toada aí. Mas eles sempre apresentaram índices bons, né? Não houve um Mais ou menos. problema. Inflação até algum tempo atrás aí Inflação não, mas, tinha uma chiadeira não, grande. mas não ficou fora do controle, né? Sim, Então, mesmo assim, a popularidade dele é baixa. Porque não é só uma questão de indicadores. Também tem a sensação de bem-estar e tal, porque sim. uma economia que cresça a 2%, assim, num país que é pobre, que não exercita suas potencialidades, talvez não seja mais e você tem empregos de baixa renda sendo criados, aquela coisa toda. Então, não é que você está numa situação confortável, ele já está numa situação que ninguém pode falar que não houve recessão, tá? Dois e pouco. Tá tudo, desse ponto de vista, você pode dizer que tá ok. E mesmo assim, a popularidade dele é baixa. Só que eu não acho que daqui para frente esses indicadores vão melhorar. No máximo fica igual, entendeu? Não vai, o PIB vai cair. Isso é um fato. Não, Pode ser mas que não então afete acho o que de uma emprego. certa, então de uma certa Então, assim, maneira eu acho que não você acho está. que melhora. O que pode melhorar é essas bondades. Ele pode arranjar esses populismos, né? Vale gás e tal. Mas no macroeconômico, em relação ao estágio atual, não vejo como Acho que a melhorar. inflação melhora um pouco na margem. Mas assim, aí o PIB caindo, enfim, é um zero a zero, entendeu? Mas tem uma Talvez um zero a coisa, zero. mas tem uma coisa que eu acho que é uma vantagem para o Lula. Queira ou não, se ele ainda não goza da melhor popularidade, poderia estar muito pior, né? E ele, de alguma maneira, há que se reconhecer, conseguiu capturar alguma simpatia com esse discurso da soberania e tal. Então, o Lula hoje poderia estar muito. Hoje, talvez, a gente não estivesse aqui discutindo uma dúvida. Talvez ele estivesse numa situação Poderia tão estar 10 pior. pontos abaixo, por Poderia estar exemplo. tão pior, que a gente só ia estar discutindo aqui de quanto que ele ia perder a próxima eleição. E hoje a gente já não tem, né? Quando a gente É verdade. conversa aqui. Então, assim, de certa maneira, se na minha percepção o futuro não é promissor, com ele não deverá lhe ajudar muito. O fato é que hoje ele está num patamar que poderia estar muito mais abaixo, não fosse todo esse imbróglio envolvendo o tarifaço, se a gente criticou muito, né, a questão da propaganda do governo, mas há que se reconhecer que eles capturaram bem esse discurso da soberania. Diga, Nora. Você acha que os bonezinhos estão fazendo efeito, então? Eu não acho que os bonezinhos estão fazendo efeito. Eu acho que, assim, apesar dos bonezinhos bem ridículos, diga de passagem, eu acho que apesar dos bonezinhos, esse negócio da soberania pegou, né? Uhum. Porque é um apelo meio imediato. Pô, vai falar mal do Brasil e tal, que é aquela história, né? Você briga com o teu irmão. Você tá lá se engalfinhando com ele. Vem alguém de fora, vocês dois param de brigar, bate no cara. Uhum. Então eu acho que tem um pouco disso. Então, eu acho que a grande conquista, o grande mérito, o que o seja, é o Lula não tá tão pior do que poderia estar,
por conta desse imbróglio todo, que de alguma maneira eles conseguiram, pelo menos por enquanto, que ainda não tem um resultado muito palpável, concreto dessa mulambada aí, né, dessa barbeiragem gigante, da gente não ter interlocução com a maior potência do país, do mundo, né? Da gente ter todo esse imbróglio político e não ter um embaixador, alguém que seja recebido, né? O ministro da Fazenda sendo esculachado. A gente, né? Até ontem, a grande qualificação quando foi dito por Eduardo Bolsonaro se lançou lá o balão de ensaio sobre ele ser o embaixador em Washington, dizia que a grande qualificação dele era ter sido chapeiro. Olha só que vergonha para esse governo. Mas, Que hoje nós mas temos um veja, chapeiro que tem mais interlocução com o governo americano que todo o corpo diplomático brasileiro, mas né? ele não precisa resolver isso. O volume de exportações do Brasil para os Estados Unidos é baixo, é 10% do total da pauta. O Brasil é um país fechado. Então, na verdade, isso não afeta tanto. E Afeta fora um isso, pouco. Vitor, grande parte do tarifaço entrou na exceção. Sim. Não tem. Isso. Então, o que sobrou foi retórica só. E aí, se você tem os Estados Unidos aumentando sanções contra ministros, não sei o quê, isso aí também não pega o governo. Tipo, vai dar mais discurso para a questão da Da soberania, soberania. entendeu? Então ele não precisa, na verdade, resolver essa questão do tarifário. Pode deixar como está. Mas tem alguns setores que os impactados vão sofrer. Sim, os setores impactados vão sofrer, mas no todo, não mexe o ponteiro de forma incisiva. Então, para ele, politicamente, inclusive, eu acho até melhor que ele deixe assim. Ele pode explorar Quanto isso na pior, eleição. melhor. É, eu Bom, acho. o fato é que parece que ao final o que a gente pode concordar é o seguinte: poderemos neste momento estar lidando com uma situação de um Lula numa posição muito mais desvantajosa do que de fato ele está agora. Ainda que não seja a melhor posição possível, ainda que tenha um tempo que pode operar contra ou a favor dele, o fato é que parece que ele está numa situação melhor do que poderia estar não fosse todos esses Eu acontecimentos. acho que foi um presentão que ele recebeu. Recebeu um presentão aí do Trump, do Bolsonaro, do Eduardo Então, Bolsonaro. o PT está perdendo de 1-0. O jogo está apertado. Eles estão perdendo de 1-0, né? Porque, Mas podia enfim, estar perdendo de 4, né? Mas aí, podia o estar perdendo de. adversário comete uma falta besta, o cara é expulso. É isso aí. Ponto. Exato. Um jogo que poderia estar ganho, É, né? É, eu diria o seguinte, Xará, o PT tá perdendo de 2-1 e tava 2-0. Sabe como é É que é? isso. Faltar 10 minutos pra acabar o jogo, tava 2-0. Isso. Aí você toma aquele golzinho, filha da puta. Que não te. Meu, Isso. aqueles 15 minutos vai levar uma vida pra passar, né? Você tava 2-0, sossegado e tal. Puta, vai sair jogando, perde uma bola, puta, dá um gol pros caras. Puta, olha que Vasco, é o bosta. Vasco. É o Olha que Vasco. bosta. Aí no último. Então, quer dizer, até o último minuto você pode tomar o gol de empate, levar para prorrogação, pênalti, que aí pênalti, o pessoal fala que é loteria. Acho que é mais ou menos essa É situação. isso mesmo. Bom, o fato é que tudo que nós estamos discutindo está inserido num grande contexto de polarização, né? Que de um lado avançou na questão do julgamento e condenação do Bolsonaro, sem grande surpresa em relação ao resultado, mas com votos muito significativo do Fux, que nessa configuração talvez não impacte, mas que pode gerar numa futura configuração uma revisão, né? Um- Uma situação interessante, né? Eu vi o Gilmar Mendes criticando o voto do Fux. Estranho um ministro criticar o voto de um outro ministro de um processo do qual ele não fez parte, né? Ficou apontando o negócio, deveria guardar como ministro alguma reserva e se manifestar se fosse o caso, Mas, viu, tendo Gilmar participado de Mendes não tem nenhum apego a aos nenhuma ritos. liturgia, né? E toda Não, vez que ele nenhuma. passa pelo Brasil, ele sempre é uma É. passagem marcante, né? Bom, mas o fato é que ontem a Câmara aprovou a PEC. Como é que é o nome? Tem Da uma. blindagem. Não, então. Tem a PEC, uns falam como PEC da blindagem, outros falam PEC da bandidagem, e outros. O nome correto é PEC das prerrogativas parlamentares. Esse é o nome correto, né? Tem três níveis de nome: o nome do projeto, né, de quem o fez e quem o defende, o nome utilizado pela imprensa, que já é depreciativo, e o nome utilizado pela base governista, né, totalmente garantista, que agora é a PEC da bandidagem.
E aí, eu vou começar pelo Xará. Xará, é a PEC da bandidagem, da prerrogativa parlamentar, da blindagem? Foro privilegiado era ruim, agora virou bom? Ou era bom e agora ficou ruim? Bom, enfim, tem vários detalhes, né, nessa PEC. Não é só a questão do foro, né? Que aumentou o foro para presidente de partido, né? Isso. Uhum. Mas, Mesmo sem enfim, mandato. isso, mesmo sem mandato. Mas a questão é mais do que isso, né? O deputado pode cometer qualquer crime e precisa ter, né, um aval da Câmara para ser processado, né, pelo STF. O que, claro, né, era assim até 2001, nunca deixaram, né? Deixaram uma vez, eu acho. Então, no fundo, Um dos 250 é, A. pois é. Então é blindagem, né? É blindagem para qualquer tipo de crime. O cara pode assassinar uma pessoa e não vai ter o aval da Câmara. Isso daí foi feito, é bom ter em mente, né? Foi feito como uma barganha para acelerar a anistia. Ambas, ambas não vão passar no Senado, mas vai ter pelo menos algum barulho. E é, para mim, o nome para mim é PEC da blindagem. Porque, Eu veja, daria, é eu assim, daria PEC da impunidade daí, para ou da mim. impunidade, enfim, né? Esse eu daria, Nesse, porque é isso, é disso que se trata. é claro, é óbvio. Hum. O cara, o deputado, ele tem o seu munus, né? O poder que ele tem é o da palavra. Ele não pode ser Ah, condenado, ah, processado. a dúvida sobre Isso, isso. isso. Isso não tem dúvida, né? Quem tem dúvida sobre isso não conhece a Constituição. Então, é a Mesmo que palavra. seja um ministro do Supremo. Qualquer, mesmo que seja um ministro Supremo. Se o ministro Supremo, se o Supremo está, digamos, faz um processo porque o deputado usou a palavra, está errado, né? Fora isso, qualquer outro crime. Essa PEC ela surgiu por conta das emendas parlamentares, né? Porque o Supremo já estava em cima, já tinha movimento para ver, para olhar repasse de emenda, enfim, toda essa bandidagem que a gente conhece. Não é prerrogativa da Câmara, do deputado, do congressista, de cometer crime, não existe essa prerrogativa, né? Então, assim, para mim é PEC da blindagem ou da impunidade. Da bandidagem é assim, é um degrau abaixo, né? Que pressupõe que todo deputado é bandido. Eu evitaria, mas não tem dúvida para mim que é impunidade. E você, Nora, como vê essa PEC? Então, tem um monte de coisa que eu não gostei, mas o problema é que eu acho que assim, é gordura que eles puseram nesse projeto para negociar anistia barra redução das penas, tá? Então aí entrou de tudo, tá cheio de jabutis nesse processo. Agora estavam discutindo o voto secreto, assim, é Ah, tem tudo. um voto secreto, isso também. Então, esse entrou também, de última hora entrou assim, né, de jabuti, o próprio jabuti, isso é a definição de jabuti, né? Colocar isso, sendo que o sujeito tem um mandato que foi concedido por nós, né? Então, o mínimo que a gente deveria saber é em quem ele votou, né? Ou de que forma ele votou. Mas tudo bem. Eu até comentei hoje um pouco mais cedo, de dois casos que eu lembro, dos que até 2001, que o Congresso não autorizou a abertura de investigação. Um foi do Hildebrando Pascoal, da Motosserra, acho que todo mundo lembra. Tá? O sujeito depois, quando ele foi condenado a 100 anos, tá? Ficou, sei lá quanto tempo preso também. Uma barbaridade, cheio de provas, cheio de caso bem escabroso esse daí. E depois um governador acho que era Paraíba também, que matou uma pessoa em público enquanto era governador. Aí, quando ele estava para ser preso, ele conseguiu um habeas corpus, ele ficou solto,
se candidatou, agora não me lembro se foi deputado ou senador, mas enfim, conseguiu se eleger e foi se perpetuando no Congresso. Com isso, ele ganhou imunidade. Quando o negócio já estava insustentável, ele renunciou, porque aí o processo voltava tudo para trás. O processo, as investigações continuaram sendo feitas, tá? O processo é que não foi aberto. Quando ele viu que isso aí não dava mais, ele renunciou, porque assim vai para a primeira instância o processo. Resumo: o sujeito morreu e o julgamento ainda não tinha acontecido, tá? Mesmo ele tendo matado uma pessoa em público, num restaurante. Tá? Então, assim, esse tipo de coisa não pode, entrou crime comum nessa PEC, não pode ser. Uma coisa, como disse o Guterman, é a palavra, é o que ele está falando no exercício do mandato dele e, obviamente, dentro de certos parâmetros de ética e de coisas de bom tom, vamos dizer assim. A outra é você simplesmente livrar a cara de todo mundo. Agora, disso, isso vai ficar? Não, não vai, não acredito que fique, é para negociar, para pressionar, né? O que também é um pouco triste, né? Você fazer isso. Esse tipo de política me entristece muito. Bom, eu acho que não é a PEC da bandidagem, não é a PEC da blindagem, não é a PEC da E o prerrogativa. Vitor não vai falar? Ah, é verdade. Fala, Vitor. Eu ia Na romper a verdade, fila. Eu sempre falo por, não tenho, eu sempre falo por último. Fala você, Vitor. não tenho muito a acrescentar em relação ao Ultraman que agora falaram, que eu acho que é por aí mesmo. E só o fato da gente retroceder aos anos 90 já diz como é que nós estamos caminhando. Para mim, é um grande retrocesso, mas também acho que não vai para frente, né? Eu acho que não vai para frente e há uma repercussão bastante negativa. Ela não é. E aí você fala assim, ah, mas ela é negativa. Veja que nós aqui, o Porto vai divergir, né? Mas tá 3 Mais a ou 1. menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, assim, pô, nós Mas somos tudo, nós somos todos o Porto vai falar por anti-Lula. último, ele domina. Não, não, não. Então, a gente, aqui todo Está mundo é sempre aberto a. anti-PT. Eu tô que nem a Carmen Lúcia, eu tô sempre aberto a partes, não é que nem o Fux. Então, há uma repercussão bem negativa, a gente pode ver, inclusive, no grupo. E você tem, assim, muita gente que é anti-PT e tudo mais que ficou indignada com isso. Então, eu acho que tem uma repercussão negativa forte, que não colabora em nada para o Nós tivemos andamento. até, tivemos até uma parceria incidental, né? Porque apesar da mesma posição, as intenções são diferentes do próprio Novo com o PT, né? Que votaram juntos. É a união do Dom Não, com Quixote o com o pessoal, Maquiavel, né? Caiu. PT não votou integralmente contra. Não, Ah, sim. Olha, 12, Não, 12 não houve pessoal. votaram, Não 12 Sim, houve dos pessoal. então, 60 e então, tantos. mas sim, caiu, mas tudo bem, a maioria do PT votou, mas caiu no colo do PT. Nossa, foi assim, o presidente, é que nem a soberania, caiu assim sim, no tudo. céu, né? Nossa, estamos defendendo quando a gente. Por isso que eu tinha Exato, falado, é imagine. um voto incidental que uniu Dom Quixote e Maquiavel, né? Exato. Né? O voto do Novo é um voto, em essência, bem intencionado, mas politicamente acaba sendo meio quixotesco até, né? Enquanto do voto do PT, pelo menos daqueles que tiraram uma casquinha, e da esquerda em geral, né? Porque foi até criticado, é um voto maquiavélico, porque não é um voto de, vamos dizer assim, de coração, né? É um Não, e voto foi, de, é um voto Agora, oportunista. agora, se a Câmara quer enfrentar o Supremo, tem outras formas mais dignas de fazer isso, né? Primeiro, por exemplo, poderia regular o acesso ao Supremo. O Supremo ele é acessado por qualquer pangaré do partido que tem um cara na Câmara. E aí, né? Então, por que não? Há outras formas de conter, e não o libera geral, que é isso que está acontecendo. Então, o Né? meu Então, para comentário, o mim, meu comentário ia por aí, porque acho que assim, não é PEC de prerrogativa parlamentar, não é PEC de bandidagem, não é PEC da blindagem, é o PEC do desarranjo institucional que o país vive. Porque eu acho o seguinte, não adianta a gente ver a foto, e eu acho que essa foto é muito ruim mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem que retroceder algumas casas e entender qual foi o arranjo, qual é o caldo de político que nos levou a essa situação. Porque veja só, a gente vê
a impre... eu fico pensando assim, se eu fosse jornalista e eu fosse dar uma notícia de que o STF tem um arsenal, que os deputados têm medo do que o STF pode usar, que assim, quando não tem um desmentido, e eu vejo essas notas com frequência não serem desmentidas por nenhum ministro, oficialmente pelo Supremo Tribunal Federal, a sensação que eu tenho é que os ministros usam a imprensa como um porta-voz informal e que realmente, porque pensa comigo, como é que uma jornalista, por exemplo, de um veículo do porte do CNN, da Globo, afirma categoricamente que os ministros irão usar é, o que seria a sua prerrogativa por obrigação, né, de fazer valer o seu papel contra esse ou aquele deputado, de acordo contra esse ou aquele interesse. Então, é tão absurdo isso, é tão absurdo, que é impossível que não vá redundar em coisas como a que a gente viu. Porque vamos pensar aqui a questão do foro, né? Antigamente, a crítica que havia sobre o foro era o fato de que, poxa, todo mundo deveria ser igual perante a lei. Eu, particularmente, acho que tinha um sentido lógico do foro. Pô, como é que eu, sei lá, presidente do Banco Central, vou ser processado no Acre? Não tem cabimento, né? Então, o privilégio de você concentrar as ações numa única esfera, numa única circuncisão, ali num único foro, fazia sentido, né? E aquilo passou a se tornar um privilégio. A gente tem uma cena clássica lá daquela série sobre a Lava Jato, que o cara na prisão comemora, subiu para o Supremo, né? Então, hoje, esse mesmo Supremo que em algum momento foi comemorado, ele é temido, ele não é temido pela aplicação da lei. Ele é temido pela o uso da possibilidade da aplicação da lei, e sabe-se lá aplicada como, porque a gente tem visto aí o que poderia ser chamado de estupros hermenêuticos. Então, eu sinceramente penso o seguinte: obviamente que essa fotografia eu não concordo, né? É claro o objetivo de, apostando da ineficiência do nosso judiciário, levar a coisa para a primeira instância para ganhar tempo, né? A votação sendo secreta tem ali um claro espírito de corpo. Se o cara comete uma barbaridade qualquer, não sendo aprovado, a gente não sabe quem é quem no final da história, quem foi contra, quem foi a favor, mas isso não é causa. Isso, a meu ver, é consequência de uma série de coisas. E concordo com o Marcelo, né? É uma moeda de troca por uma votação da anistia. Eu só não concordo se de fato as duas coisas não passarão. Talvez não passem no seu formato íntegro original, mas acho que elas apontam uma direção da classe política que o Senado não me parece que vai bater de frente. Eu acho que ele pode filtrar, polir, diminuir, dar outra essência, mas eu acho que alguma coisa no final dessa história aí vai dar. Diga aí, Nora. Não, só um parênteses. Quando você falou que a PEC era a PEC do desarranjo institucional, eu juro que eu entendi outra coisa. Eu entendi Intestinal? Poderia, exatamente. poderia ser também. Puta Exatamente. Não, cagada. então, mas é perfeito. Eu acho É. assim, foi um, sei lá, não sei, Mas acho que. E Mas poderia. deixa eu só falar uma coisa, você falou uma coisa importante, que é a questão, os deputados estão se protegendo da hermenêutica oportunista Elástica, do STF. elástica do STF. Eu acho que é uma minoria que tem essa preocupação, né? Inclusive gente tipo Marcel Van Hatten, que teria razão para ter esse tipo de preocupação, votou contra, né? Uhum. Então é uma É minoria, que o caso é aqueles, que o né, Marcel Van mais Hatten faz parte de uma minoria da minoria de gente que tem algum espírito público, é sério isso, isso. e exerce a política Mas com enfim, ele teria, dignidade. pessoas como ele Sim. teriam alguma razão para ter esse tipo. A imensa maioria que votou, na verdade, está querendo proteger a questão das suas emendas. Não ficar o STF enchendo o saco por causa de corrupção com emenda. Esse é o grande, quer dizer, eu concordo com você que existe eventualmente essa preocupação de se blindar contra o STF, perseguição por conta do STF, por divergência política e tal, mas eu acho que é a minoria, a maioria não está nem pensando nisso. Não, divergência política, eu também concordo. Eu acho que é se blindar
Porque vamos fazer o seguinte, processar alguém não quer dizer necessariamente que quem processa tem razão e quem está sendo processado tem uma culpa Sim. prévia, né? Mas você pensa comigo, eu vou lá, faço um processo e esse processo cai na mão de um julgador que usa o seu poder de julgar de maneira política. Porque é o que a gente está vendo hoje. Nós estamos vendo julgamentos Ah, políticos. entendo. Então, Imagine. eu não tô aqui acreditando que boa parte dos deputados que têm processos não tenham culpa. Mas eu entendo como um ato de legítima defesa, instintivo, de sobrevivência, você não querer ser julgado, estando culpado ou não. E tem gente, eu diria que a esmagadora maioria com culpa no cartório, mas algumas pessoas que eventualmente podem não ter culpa, entendeu? Eu não gostaria de estar nas mãos de um julgador que julga cada vez mais político, de forma arbitrária, exorbitando as suas funções, sem que eu possa vir a recorrer. Porque é o que a gente está vendo. Então, eu acho que tem Então, um outro a lado da questão. história. Não, eu entendo, até eu entendo a motivação de uma minoria. Sim. Meu único ponto é que se existisse essa PEC estivesse em vigor, o mensalão não existiria, por exemplo, Sem dúvida. o Por exemplo, julgamento. a questão do foro que está sendo invertido agora. Antes se entendia o foro de uma forma, agora de outra. O que eu quero dizer é o seguinte: se nós tivéssemos no atual quadro que ocupa o STF uma normalidade institucional, não haveria ambiente político, o que quer que seja, para uma coisa assim. Eu não consigo ver isso como algo fruto de uma combustão espontânea. Eu não consigo ver isso como não sendo uma consequência, uma continuidade de uma disfuncionalidade anterior e maior. Mas é obviamente que eu também acho que essa. Eu tendo a concordar com você. Eu só acho que o que a disfuncionalidade do Supremo é estar em cima das emendas e não da opinião política dos coisas. Mas enfim, isso é uma questão O do julgamento do ponto Bolsonaro, de a meu vista. ver, posso estar, Ah, assim, sim, foi um julgamento não, com político. certeza, Não foi um com julgamento, certeza, né, um julgamento foi. cheio de ilegalidades. E isso nos salta aos olhos, porque está todo mundo acompanhando, porque está todo mundo vendo, porque, né, o quanto do que está sendo negócio. Porque veja só, eu acho, cara, que o STF ele tinha que se manifestar publicamente cada vez que um jornalista, com a maior cara de pau do mundo, fala, porque sei não, hein? Se fizer isso aí, não sei qual pode ser a resposta. Como assim qual pode ser a resposta do STF? Como é Não, que o sem Gilmar dúvida. Mendes Ah, se manifesta dizendo: olha, se o Congresso votar o impeachment de algum ministro, nós não vamos aceitar? Como assim, cara pálida? Ele está opinando sobre uma coisa que sequer ele foi provocado. Peraí. Então quer dizer que se um ministro amanhã for pego numa rede de pedofilia e o Congresso votar pelo impeachment dele, qual é a diferença no final da história? Então é aquela história, em terra de saci, meu, rasteira é voador, entendeu? Então não tem bonzinho nessa história. Eu acho que é parte de um contexto muito maior, concordo. Sim, a medida por si só, putz, obviamente vergonhoso, né? Eu acho que o parlamentar deveria estar protegido no exercício das suas funções parlamentares. Fora disso, ele deveria responder ao arcabouço legal como todo cidadão. E acho que o voto para e acho assim saudável que a Câmara tenha que aprovar, mas obviamente o ideal é que esse voto fosse aberto. Mas você cria um espaço para dizer assim, pô, mas se eu votar aberto eu posso ser perseguido e não deixa de ser mentira. Então acho que tem um fator complicador maior do que simplesmente a gente ser contra ou a favor da PEC, porque obviamente tudo que retroage e que não for contrário à impunidade é mal por si só. Bom, eu acho que uma prova cabal do que a gente está vivendo agora é o fato, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes ter provocado a Procuradoria-Geral da República para saber se a fala do governador Tarcísio ela atentou contra o processo, alguma coisa. E aí, Nora, o que você acha aí disso aí? Eu não sei, olha, eu comecei no jornalismo numa época em que a Suprema Corte ela só decidia o que era constitucional ou não. Olha só,
Quanta coisa já passou embaixo dessa ponte. Agora estão julgando qualquer coisa, inclusive coisa que nem aconteceu. Coisa que não tem nada a ver com a Constituição, coisa. Mesmo essa história das emendas PIX lá. O que tem a ver o Supremo com isso? Eu acho assim, há outras instâncias, inclusive dentro do próprio judiciário. Mas agora, assim, dá a impressão que, eu não sei, eles zeraram os processos que tinham que julgar? Eu acho que não. Porque, assim, a sensação que eu tenho é que deve estar sobrando muito tempo. Como diz um amigo meu, está faltando um tancão de roupa para lavar, sabe? Não pode ser, né? Você acha que eles precisam encher uma laje? Encher laje é a Olha, linguagem que é pobre da periferia, também, né? isso, não eu Vai conheço. puxar ali o puxadinho, você aumenta ali, É, bate uma laje a mais, chama a turma ali. Pior posição que tem é você ficar no topo da escada, porque o cara enche a lata de concreto, você tem que pegar ela, puxar ela, colocar no ombro, passar pro cara de cima. Então isso já aham, garante uns pedacinhos a mais do churrasco, porque bateu laje tem que ter churrasco para comemorar. tá. E aí, Xará, como é que você vê, por exemplo, uma situação como essa em que o governador do principal estado, potencial candidato a presidente, faz uma manifestação de cunho político e você tem um ministro que provoca a Procuradoria-Geral da República? Deveria ser o contrário, né? Não deveria se partir Então, do ministro a ação? olha só, eu li aquele link que você mandou, eu vejo de maneira positiva. Deixa eu explicar. Explica Quem, rápido. quem provocou foi o Rui Falcão. O Rui Falcão entrou junto ao STF com Sim, uma queixa contra o Tarcísio, que é do jogo político. Se o Alexandre de Moraes quisesse de fato colocar a mão nesse vespeiro, ele já, assim, não teria. Ele atuaria de ofício, como ele já atuou em outros, ele enfiaria dentro do inquérito das fake news e já a- aterrorizaria, como ele também poderia baixaria o jogar. terror. E como ele poderia também simplesmente matar no ninho ali e julgar improcedente. Não, é uma manifestação Não, política do. mas aí, veja, é assim, do jogo, você fala, qual é o, como é que fala? O devido processo legal. Quem tem que se manifestar é a PGR. PGR que tem que Sim. ver se vê algum crime. E já deve estar, já está tudo combinado. Ó, vem cá, eu vou perguntar para você, você vai falar que não tem nada e segue o jogo. Você É isso que tá, vai acontecer. você tá insinuando que o ministro Alexandre de Moraes costuma fazer esse tipo de coisa? Né, então, não sei. Se até o Moro fazia, né, com o Dallagnol, que Vamos falar baixinho. Para não dar problema. então é isso, porque é óbvio que não vão mexer com o Tarcísio. Tá todo mundo interessado no Tarcísio. Você imagina, o Moraes é cria do Temer. Tá todo mundo interessado no Tarcísio. Ninguém vai. Isso aí é coisa do PT, do Rui Falcão, do pessoal que quer, né? Que tá, obviamente, tá incomodado com o Tarcísio. Que dia sim, dia não vai pro Supremo, né? Eu Eu acho que vejo assim, esse é um dos problemas, tá? Que esse Supremo fora da caixinha foi também criado por essas regras. Qualquer coisa vai para o Supremo, tem prioridade. O Zé da sim, Esquina do exato. PT, qualquer coisa lá. Aliás, vocês viram o E Hugo assim, Mota falando com o o Lindbergh? tipo. Desculpa. Ah, Vocês viram o Hugo Mota falando com o Lindbergh na sessão? Que o Lindbergh não. disse para o Hugo Mota que, dependendo do resultado daquela PEC, da blindagem ou da bandidagem, enfim, o caminho seria questionar na CCJ e depois para o Supremo. Aí o Hugo Mota falou: não, o senhor está no seu direito de fazer como o senhor faz todo dia, de levar uma questão do Congresso para o Supremo. Então é isso. E a natureza, né, da reclamação, porque em outros tempos, se você fala mal do judiciário, isso é um não evento, isso aí faz parte da política. É do jogo, Hoje né? Seria do jogo. virou crime, né? Ataque às instituições, e isso foi criado, né, nos últimos anos. E o PT está no jogo, né? Fala assim, pô, deixa eu tentar aqui colocar no Tarcísio aqui a pecha de anti-institucional. O STF não vai entrar nessa. Eu acho pouco provável. E essa ação vai do Alexandre é meio que, bom, vamos manter aqui um certo jogo de cena e tal, mas não vai acontecer nada. E você, Nora, concorda com o Xará que isso aí é jogo jogado e.
Então, médio, eu acho que pode aparecer um Flávio Dino ali interceptando a jogada, tomando para si isso, O né? ultra balofo, o ministro Flávio Dino, é isso? Não, mas Que agora é Não ultra, fala né? isso, rocambole dos Putz. infernos. Caramba, desculpa, foi mal. Mas eu não, mas posso na minha, falar, né? Ah, não, eu não posso mais falar de gordo, porque eu não sou você mais gordo. transmagra. Sou É. transmagro. Se eu ainda fosse gordo, eu poderia falar, porque aí eu teria lugar de fala. Mas como eu sou transmagro, agora eu não posso falar mais sobre o tema. Mas eu acho que ainda pode acontecer alguma coisa dessas. Eu acho assim, institucionalmente, eu acho que seria o correto, ok? Pede a manifestação, tudo e, sabe, engaveta. Agora, se houvesse algum, mas não sei, sabe, assim, eu sempre me surpreendo, assim, eu sempre espero o pior e nunca me decepciono, sabe? Então, eu acho que pode acontecer isso. Talvez não o próprio, mas como eu falei, vai que o sujeito vem aqui recebe e resolve pegar a bola assim, interceptar o jogo, né? Não sei. Eu não descartaria isso, não. Espero que não, em nome das instituições e do Estado Democrático de Direito. Você vê Mas, só a como eu nossa falei, amiga, não me você decepciono. você veja nosso estado de espírito. Nossa amiga jornalista, cachorro picado de cobra, tem medo até de linguiça. Por Opa! mais absurdo que possa parecer, a gente tá indo para aquele estado que a gente acredita em qualquer coisa, né? E Sim, você, sim. Vitor, como é que vê particularmente esse episódio, assim? É um evento de soma zero ou, de certa maneira, ele ilustra um pouco o qual a nossa política está ineficiente e se apoia no judiciário para tudo, como você comentou ali? É isso, né? Qualquer coisa, até brigar de galo, sobe lá para o Supremo dar seu pitaco divino. Sobre esse episódio, precisa aguardar um desfecho. Se acontecer isso que o Guterman falou, beleza. Mas eu acho que vai acontecer, mas não põe minha mão no fogo, né? Não põe. Ó, mais um É. depoimento Aliás, que aliás, eu acho que isso aí pode, inclusive, ser até usado a favor. Tá vendo? Como não tem perseguição, o pessoal levantou lá e a gente disse que não teve. Dá até para usar essa conversa, né? o voto divergente Mas, do Fux para alguns mostrou isso. Olha, tá vendo como tem divergência, não é do Supremo, cada um coloca e tal. mas, enfim, aguardemos o desfecho. Eu acho mais vergonhoso o Ministério Público querer caçar a licença da Jovem Pan. A gente não está na pauta, mas isso é muito mais vergonhoso, caçar a licença do. É. Porque já, quer dizer, eu acho que isso também não vai para frente, imagino eu, né? Mas se acontecer, aí é o absurdo dos absurdos. Mas é Mas assim, né? Você vai chutando pro gol, Esse é uma o hora você clima, né? acerta, né? É isso que eu ia falar. Você vai chutando pro gol, uma hora você acerta. Você veja só, o que o Marcelo falou é absolutamente lógico, concordo com você. Eu acho que essa é aquela situação que, que quando é o Pedro que fala do Paulo ou é o Paulo que fala de Pedro? Agora fiquei na dúvida. Bom, quando um dos dois fala do outro, tá falando mais de si do que do outro, né? Então eu acho que uma situação como essa, quando o PT vai contra o Tarcísio, está falando mais de si mesmo e do seu pouco apreço ao jogo democrático, porque ainda que tenha essa questão da disputa eleitoral, porque o Lula já decidiu, né? Eu ouvi alguém dizer que o Lula já decidiu que o candidato é o Tarcísio, e parece que é isso mesmo, né? O Twitter, fala baixinho para ninguém escutar, mas o Twitter acho que eu sou de esquerda, porque eu acompanho muitos perfis de esquerda para ver o que eles estão fazendo. Por exemplo, eu acho que rolou uma mesada forte agora, vindo lá do outro lado do mundo, porque é impressionante o sincronismo do conteúdo das postagens. Agora é falando das maravilhas da China. Olha o trem da China, cidade limpa. Você vê vários influencers. É engraçado que eles trabalham num sincronismo muito grande, né? Então, eu tenho a sensação assim que, primeiro, não é vedado que um partido político busque o judiciário. Não é vedado. Mas quando isso é feito de maneira recorrente, sistemática, metódica, aí acaba falando muito mais sobre o seu viés antidemocrático do que seu viés legalista, buscando ali uma instância para corrigir uma ilegalidade qualquer. Concordo com o Xará, talvez essa seja mesmo uma notícia de soma zero e o Moraes ele esteja apenas cumprindo um rito, uma vez provocado por uma ação de um partido político pedir que a Procuradoria-Geral se manifeste, mas assim como os meus amigos Vitor e Nora, mas você aposta, põe a sua mão no fogo primeiro, mas de jeito nenhum, você tá louco? Meu, vai que o Ultra Bolota entra na história, ou o Ultra Careca pega um dia lá porque agora é tudo Ultra, né? Agora eu só vou falar de Ultra. Ultra condenado, né?
E agora é tudo ultra. Agora não é mais extremo. Extremo é pouco. Extremo ficou tão batido que não, agora tem que ser ultra. Então eu realmente não ponho a mão no fogo. Bom, eu deixei para o nosso finalzinho aqui, antes da gente entrar nas bolas dentro e fora, um tema que é o seguinte. Eu acho que agora o pau é comer. O clima já não vinha bem, já tinha uma certa tensão no ar. Como é que aquele meme lá que o Galvão fala, vem se formando um. Como é que é, Xará? Você mandou Um às clima vezes. E terrível, vem se um clima formando, vem se terrível. formando um clima terrível de tudo um pouco. Talvez a gente tenha uma cisão insuperável a partir de agora. Acaba essa conversa democrática de verdade. Agora é o seguinte, vamos lá. E aí, anistia, sim ou não? Vou começar pela Nora, que eu sou o cavaleiro. Nora, existe uma demanda por Uhum. uma significativa parte da classe política que o resultado do julgamento, seja das pessoas que foram condenadas por participar da manifestação, até aqueles que eventualmente foram condenados por uma suposta tentativa de golpe, que haja uma anistia. Essa anistia, aqui em 1970, seria a quarta anistia, se eu não me engano, na história do país, né? Tivemos lá atrás no Império, depois com Getúlio Vargas, em 79, essa eu lembro bem. A volta do irmão do Enfio e tanta gente que partiu no rabo de foguete, lembro bem. Lembro da volta do Brizola, do Miguel Arraes. Meu pai gostava muito de política, então bem mocinho, já com 11, 12 anos, 13, eu já acompanhava. Então, eu lembro que o debate era anistia ampla, geral e restrita, que era a forma que o país havia encontrado para a gente avançar depois de um período de ditadura militar, de tentativa de guerrilha, de tortura, de assalto a banco, enfim. Né, os dois lados pecaram um capítulo triste que, para ser superado, diferente do que aconteceu na Argentina, onde os generais foram a julgamento, né? Lá a ditadura, mas mais ou menos. A Ah, ditadura lá foi num prazo muito menor, apesar de muito mais violenta. Aqui no Brasil ela foi muito mais longa, menos violenta, mas o fato é que em 1979 a gente votou ali uma anistia ampla, geral e restrita, e como o Xará lembrou muito bem, depois de pelo menos 15 anos ali do regime. Agora a gente tem novamente um clamor por anistia em função das manifestações e em função do julgamento do Bolsonaro. Anistia, você é contra ou a favor? olha, eu vou dizer a Ou mesma em coisa que eu disse. termos? Então, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse lá atrás, quando começou isso. Eu, pessoalmente, sou contra o termo anistia, tá? Porque eu acho que não houve crime político. Então, começa por ali, tá? Eu prezo muito o significado das palavras, então eu acho que o próprio Bolsonaro e toda a turma dele não deveriam ter aceito esse termo, tá? Mas, enfim, agora a Inês é morta. Eu acho que vai acabar num bem bolado, tá? Anistia ampla, geral e restrita não vai rolar, tá? Eu acho que vai ter uma redução das penas, vai ter umas prisões domiciliares, umas tornozeleiras e vai por aí, tá? Eu acho que vai ser mais assim, mas eu acho que o Bolsonaro vai preso, sim, por um tempo. Não, Não não. sei, agora ele estava internado de novo, já saiu, Vou já dar vai de uma. novo, Vou mas... subir a marcação, marcar a saída de bola, colocar hum. todo mundo um passinho. A questão, você é contra ou a favor? Porque o que vai acontecer, tudo bem. Mas a anistia em si, pô, hoje existe um debate, vai votar anistia, não vai votar anistia, tem apoio popular, não tem apoio popular. Mas se dependesse na Nora, anistia ampla, geral e restrita, ou também, pera, não é bem assim, cada um vai ter que pagar pelo que fez, você vê culpabilidade ou não. Não. Então, eu vejo culpa, eu acho que tem que pagar, mas tem que pagar por depredação, por invasão, por outras coisas, tá? Não por golpe de Estado, até porque a Constituição brasileira tem dois itens ali que não. Assim, uma que para ter golpe de Estado você tem que depor quem está no poder. Não aconteceu, então não houve golpe de Estado. E segundo, tem que ter uso de armas. Ninguém estava armado lá. Ninguém, Não, tinha ninguém. um batom atômico lá. Ah, nossa, era indelével, né? Talvez, porque talvez fosse isso, aquele que não sai com É uma água, arma entendeu? química. Nossa, Então, É uma deve ser então arma. eu isso. posso concluir que anistia 1-0, é isso? Ah, de novo, eu não gosto de chamar de anistia isso. Chame de perdão, de alguma coisa, e eu acho que o processo teria que ser por outras causas. Não vejo crime político ali, muito menos tentativa de golpe. Teve Então, até tentativa de então vamos assassinato. lá. Anistia ponto 75-0? Tá bom, número é com vocês. Eu sou de Tá bom. humanas. E aí, Xará, anistia sim ou não? Contra ou a favor? Qual é a sua opinião?
Eu acho que uma melhor dosimetria das penas. Eu me sinto um pouco confuso, na verdade, porque é assim, é um poder que não tem o munus do julgar, né? Do interpretar a lei para fazer a justiça, é, reformar a decisão por mais que a decisão esteja errada, é que nem você está no jogo de futebol, o juiz é ladrão, o juiz faz gato e sapato, tal, o jogo termina, e aí você tem uma outra instância que não tem nada a ver Vi- com o Mas eu juiz. vou melar seu argumento. Mas a gente descobriu numa interceptação telefônica que o juiz vendeu o resultado da partida. Não, Anula a Mas então, isso partida ou já não? isso já aconteceu. aconteceu, já. Já Em aconteceu. Anula 2005 os jogos. aconteceu isso. Em 2005 Anula os jogos e tem aconteceu. outros jogos. Mas aí foi a corregedoria do próprio judiciário, né? Foi o É, próprio corpo de árbitros que sim. teve, que revisou, né? Mas você não vê isso acontecer de maneira, né? A maior prova é Tem que aquele Eduardo algum, Tagliaferro foi entrevistado e o cara perguntou pra ele: né? Poxa, mas por que que você não denunciou pra corregedoria? Ele falou: Pô, meu chefe era o Alexandre de Moraes. Tá maluco? Então, assim, assim, eu me sinto um pouco desconfortável com esse tipo de intervenção. Eu acho que dois erros não fazem um acerto, né? Falar assim, não, putz, como o judiciário errou, eu vou errar aqui também no Congresso para acertar o que o judiciário errou. É um outro erro, né? Então, daqui a pouco, tudo que eu não concordar no judiciário, eu vou passar aqui uma lei que vai desfazer aquilo que o judiciário tomou de decisão. É muito complicado isso, né? Então, eu realmente fico com um pé atrás com esse tipo de coisa. Tendo dito isso, ah, se pudesse fazer alguma revisão, né? Enfim, seria na dosimetria. Que, aliás, Porque efetivamente o houve senhor, crime. o senhor está em boa companhia, porque não era a opinião dele, mas de um jurista muito próximo que ele não quis revelar, foi exatamente o que o Michel Temer falou, né? Que o caminho que Uhum. um jurista havia comentado com ele, que ele não compartilhava ali por não ter sido autorizado para isso, que era rever a dosimetria da pena. Então, aquilo que seria de 4 a 8 anos passaria a ser de 1 a 4 anos, e que você conseguiria trazer para as penas mínimas e tal. Então, você não é a Mas favor aí, da anistia, mas é a favor da revisão da dosimetria. E eu queria só deixar isso, e eu queria só deixar registrado, né, para Para a o nosso posteridade. público, que esse paralelo que se faz, né, com a anistia de 79, eu acho um paralelo falho, né, porque em 79 você teve uma luta de duas facções, né, os militares e os terroristas. E aí vamos perdoar todo mundo, vamos zerar o jogo. Aqui não. Aqui você tem a anistia é só para o Bolsonaro e o pessoal que quebrou lá. Não tem anistia, não tem outro lado aqui, né? Eu já escrevi sobre isso, né? Essa questão, vamos pacificar. Essa anistia não vai pacificar porcaria nenhuma. Não vai, isso é uma ilusão. Na verdade, só vai piorar, porque você dá aqui basta se unir que a gente consegue rever uma decisão do judiciário. Então vai pegar fogo, porque pô, esse é o primeiro, e vão ter outros, né? Porque se eu consigo fazer um negócio para revisar o judiciário, eu começo a revisar o judiciário. Então, eu não sei, eu realmente tenho vários pés atrás com isso aí. Poderia colocar no placar anistia 0,25 pela revisão da Tá bom. dosimetria para a gente chegar a um, Ah, espremendo o ok, seu vai, voto tá e dar bom. nora? Tá bom. Ok, ok. E você, Vitor? bom, vamos separar em dois pedaços. Primeiro, para a turma do 8 de janeiro, o que aconteceu ali foi um exagero absurdo em relação às penas, inclusive com crimes que não ocorreram. Golpe de Estado, essas coisas não aconteceram. Você podia entrar com depredação, aquilo lá, tudo bem.
E aí eu me alinhei muito ao voto do Fux, por exemplo, quando ele condenou, ele votou pela condenação da menina lá há 2 anos e pouco, alguma coisa, eu não lembro mais a data, a menina do batom. E se fosse isso, ela já estaria já em liberdade, por Réu exemplo. primária nem cumpriria a pena É. de cerceamento de E acho que liberdade. a questão de depredação e tudo mais, bem válida. E aí não teria anistia para isso, não. Entendeu? Na minha opinião, você foi lá, depredou, então, mas assim, aí nesse caso, boa, quase a totalidade das penas já teria sido cumprida e o pessoal vai embora. Um exagero sem igual você falar que aquilo é golpe de Estado, dando penas de 18 anos, 20 anos, muito maiores do que criminosos aí, perigosíssimos para a sociedade. Então aqui tem uma disfuncionalidade absurda. Aí, quando você fala em anistia, você fala em zerar o cronômetro e ignorar que houve esse outro tipo de crime. Mas eu acho que, assim, como é que resolve isso, eu não sei. Mas, obviamente, em termos práticos, se dá anistia, essencialmente se libera todo mundo e vida que segue. Desse bloco aí, o bloco do pessoal do dia 8. E eu acho, inclusive, que há uma boa vontade maior com a turma do dia 8 do que com a turma que foi Mas condenada olha, agora. sem interromper teu voto, mas olha que ironia. Você poderia até dizer que o pessoal do dia 8 cometeu um crime, que aí você tem que nominar cada um, e que os outros que foram acusados de golpe de Estado não cometeram crime, pelo menos à luz do ordenamento Poderia, legal, né? Olha que poderia. curioso isso. Poderia. Mas aí, no outro caso, no meu entendimento, é uma questão de deveria ser anulado esse processo. E ele deveria correr para a primeira instância, entendeu? Isso para mim seria isso, porque você tem que avaliar o que aconteceu ali. Só que o outro caso nem foi transitado em julgado. Como é que você vai anistiar um negócio que não acabou ainda? Tem mais tempo ainda, tem mais tempo, né? Então, Mas eu acho que não tem transitado acho, julgado em decisão do Supremo, porque o Supremo é a última instância. Não há como mas ainda não Não, recorrer. acabou. tem Ainda embargos, tem essas coisas tem aí. embargos, tem mais 2, 3 meses de conversa ainda. Não vai dar em nada, né? Mas você sabe que é um protelatório e tudo mais. Então, no meu entendimento, do ponto de vista prático, a anistia para essa turma do 8 de 11, ela meio que, apesar de não ser tecnicamente a medida mais correta, para mim ela é válida. Libera essa turma aí que já sofreu bastante, já pegaram muita cana, não deveriam ter pegado. Se é uma prerrogativa do Congresso fazer isso, independentemente de não ser a entidade que interpreta as leis, mas se eles têm essa prerrogativa, estão no direito de fazer. Né? E eu, se eu fosse, votaria a favor. Né? Com esse. Por quê? Porque, meu, os E a crimes dos turma, quais e a turma do é, golpe? a turma do golpe, eu acho que não sei se vai a anistia, mas eu não sei se tem um jeito de falar assim, cara, volta esse negócio para primeiro. Não tem, né? Se anistiar alguém que não deu nem transitar em julgado, alguém cujo processo deveria ser avaliado corretamente, né? Para mim, deveria ser. Segue primeira instância, segunda instância, terceira instância. Deveria acontecer isso. Simplesmente Mas do ignorar que jeito que houve foi, você não concorda. o julgamento, Não, não como. concordo. Acho o julgamento totalmente enviesado, né? Então, jogo de cartas marcadas, como já discutimos aqui. Então, eu acho que essa ampla, em geral, e restrita. E é outra coisa que eu acho que tem que ser bem colocada, assim, isso é política, né? O que pode passar, o que não pode. Não vai passar essa ampla, geral e restrita. Isso não vai passar. Então, como é que você negocia isso? Então, eu acho que no final do dia vai acabar rolando uma questão de redução de penas. É o que eu estou achando que rola. Mas eu acho, eu separaria em 2 blocos, né? O primeiro bloco, Bom, você um separou em exagero absoluto. ó, tenho que fazer conta. Separou em dois blocos, então é 0,50 para o lado, 0,50 para o outro. Um bloco, totalmente, então é 0,50. O outro bloco, mais ou menos, 0,10, 0,75. 0,15, 0,75. 0,75. 0,75. Então nós temos Isso. 0,75, da Nora era 0,75, com 0,75 ser 1,5, com 0,25 do Xará, 1,75 até agora, é isso? É isso. Deixa eu fazer uma conta aqui, quanto é que tem que dar o meu para. Beleza. Então é o seguinte, eu vou dar aqui a minha Não tem opinião. jeito, não vai É, chegar. eu vou dar aqui a minha opinião, que é a seguinte.
cada um de nós, cada um de vocês, né? Ainda que não se declarando abertamente a favor da anistia, elencou uma série de coisas que, somadas, criam um mosaico do quão atípica é essa situação. Gente que não tem foro sendo julgado pelo Supremo, gente sendo julgado de baseada, penas absurdas, gente que depredou, sendo acusado de um golpe de Estado em que não morreu uma pessoa, não teve uma gota de sangue, em que houve uma facilitação. Quer dizer, tudo isso denota que nós tivemos um processo absolutamente enviesado, quando, por exemplo, Alexandre de Moraes encadeia uma série de eventos para culminar com 8 de janeiro, quando o Bolsonaro sequer era presidente. Então, quer dizer, você tem tanta coisa sobre questão, né? Que aí das duas, uma. Ou então vamos fazer o seguinte, olha, se anula tudo, como fizeram com o Lula. O que foi feito com o Lula? Não se anulou tudo que se decidiu, porque tinha vamos dizer assim, um erro na natureza, que era uma fruta de uma árvore podre, começou. Perdeu a voz. É, Tá no mudo. Mudou. Porto, tá no mudo. O Moraes está censurando ele. Elon Musk. Elon Musk. É, foi censurado, viu? Eu acho, então, eu acho que tem que mudar o microfone, o Porto, porque não tá no mudo. Elon Musk. Superado um pequeno problema técnico, voltamos às nossas transmissões. Então, eu acho que assim, tem tanta confusão nessa história que ou se cancela tudo e se voltaria para a primeira instância, como aconteceu o caso do Lula. No caso do Lula, muitos processos prescreveram, porque teria que ser Aí que tá, o Congresso tem essa prerrogativa de anular um julgamento? Não, Não. né? Aí, Aí, então, eu vou chegar lá. aí já que não É, tem, faz anistia. É isso? exatamente. Você tem tantas questões que, assim, e a ideia, Xará, não é você desfazer uma ação do Supremo, porque a ação do Supremo está feita, pronto, acabou. O que você vai fazer é um esquecimento, é uma superação, dado todos esses problemas que vocês mesmos elencaram aqui, dos quais eu compartilho, e tal. Então, a meu ver, e aí eu fazendo não é contraposição não, mas é um complemento. De fato, o Xará coloca que a anistia de 79, você tinha dois lados que brigaram entre si, que se passaram 15 anos e tudo. A palavra é a mesma, mas obviamente o contexto histórico é absolutamente diferente, né? Ali você tinha um regime que ele era a legalidade da vez, mas ele era de fato ilegítimo, né? Então, assim, a escravidão ela foi legal, mas era legítimo, né? Não, até o ponto que em algum momento se aboliu com a escravidão. É a mesma coisa, o regime militar, ele nasceu legítimo. O Congresso aprovou, era um processo transitório que foi ganhando vida própria e a gente se transformou na mais longeva ditadura aqui do Cone Sul. Então eu acho que esse processo ele tem tantos erros, ele tem tantas falhas, que na impossibilidade de fazer ele voltar, porque aí dependeria de um reconhecimento de erro, porque veja só, os erros, por que a Lava Jato foi recalada? Porque foram supostos erros que foram cometidos abaixo do Supremo, que uma vez levados ao Supremo, o Supremo reviu todo o processo. Quem é que revê o Supremo se for o próprio Supremo que decidiu? Então, nesse sentido, eu sou a favor da anistia, 1,25, né? Somado com isso. Então, eu acho que o teu argumento é bom. É, Porque o meu porque, voto é 1,25, porque é voto de não, anistia não, com intensidade. Entendeu? não, acho que Daí a gente você fez completa três. é um bom argumento, enfim. Na impossibilidade É por causa da do intensidade, regime, Xará. Meu voto normal é 1, na, mas como eu tô muito a favor, aí vira 1,25. na Entendeu? impossibilidade, E o programa é na, seu, né? É, né, qualquer então, o coisa eu voto é o edito seguinte: também. na Fala. ausência de mecanismo que permita que o Congresso faça a coisa certa, que seria anular e mandar para ele, não tem esse poder, a única que ele tem em mãos é a anistia, então aproveite-se no pragmático e mandar a anistia. Porque Acho você que tem tem um uma ponto. sucessão de absurdos, assim, Esse é um indefensáveis. ponto. No foro, é, as tipificações. Como é que você condena Mas, alguém por organização criminosa se você não teve a repetição do evento criminoso, que é o que é, determina a lei, né? mas Como é aí, que obviamente, você condena resvala alguém sempre por... na interpretação
Aí porque vem para a parte da vida como ela é, né? Isso é uma interpretação da qual muitos discordam e acham que está tudo certo. E aí você tem umas. Aí nós vamos falar das possibilidades. Você tem um apoio que está bem longe de ser a maioria da população. Não, e você vê aí tem uma diferença de uns 15% entre anistia acreditando e que essas não. pesquisas sejam de fato a expressão da verdade, você São não tem várias um. pesquisas, Não, né? e o próprio clima, a gente percebe isso. Em 79 você tinha um clima majoritário, você não precisava de uma pesquisa para sentir isso nas É, ruas de que a população queria superar aquela etapa, tinha um clamor por democracia. isso. E você também, nas mesmas pesquisas, vê um apoio maior à anistia da turma para a turma do 8 de 1 Sim, do com que para a certeza. turma do. Então, você tem vários elementos aqui. E aí você fazer um negócio dele seria uma afronta muito grande contra o Supremo, com o qual ninguém quer brigar, historicamente nunca brigaram, E né? você Então, fazer eu acho as uma anistia. possibilidades baixas, Então, e mas eu você acho que também. pode chegar num um bem bolado, pode Então, acontecer. e fazer uma anistia parcial reforça ainda mais o caráter político de julgamento político que deveria ser legal. Porque olha que ironia. Nós vamos estar anistiando quem de fato cometeu crime, porque depredou patrimônio público, e estaríamos condenando quem supostamente fez um golpe de Estado sem ter feito. Então, olha como é irônico, né? Bom, enfim, acho que foi uma boa discussão, né? 3-0. Eu atribuí monocraticamente o meu voto 1,25 pela intensidade dele, pela paixão do meu voto. E aí, somado com o voto de vocês, a gente conseguiu 3-0. Acho que 3-0 em 4 tá bom, né? A gente vai ter que explicar um dia como é que se consegue chegar a um placar de 3-0 em 4 pessoas, sendo que ninguém se absteve, mas tudo bem. Isso é tarefa para outra lição. Eu quero saber o seguinte: bola dentro, bola fora, rapidinho para não estourar o tempo. Nora, bola dentro, bola fora e sua dica se houver. Bom, dica, eu vou fazer uma dica bem recente. Pousada Três Portas em Tiradentes. Gente, é tudo de bom. Aliás, a cidade também, o lugar é um charme. Tá? Sabe, um lugar que você é bem atendido, cafezinho à tarde, tudo. Até bolo de aniversário fizeram para o meu marido. Pousada Três Portas. Bola Três Portas. dentro. Bola dentro. Rugby, seleção argentina, os Pumas. Gente, estão jogando muito. Aliás, o campeonato, esse daqui é um campeonato que são só 4 países do Hemisfério Sul. Cada jogão que tá um Que deve espetáculo. ser o que? África do Sul, Austrália, Argentina e Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nova Zelândia, claro. A Argentina ganhou da Nova Zelândia, na Argentina, inclusive, tá? Nunca tinha acontecido na história desse Como é que país. chamam mesmo lá, que é o time da Nova Pumas, Zelândia? All Blacks, All Blacks, que faz Springboks, All lá Blacks, o haka, né? A o dança lá. Haka. Isso aí, Os, legal. Springboks são os da África do Sul, que estão jogando um bolão também. E os da Austrália são os Wallabies, tá? Que Wallabies. são um Beleza. tipo de E qual que é a cangurizinho. bola fora? Bola fora. Esses navios que o governo inventou de botar para a COP30, tá? Colocaram 2 navios gigantescos que vão ficar ancorados a 30 quilômetros de distância, tá? E são uma das muitas incoerências, tá? Esses navios, sem navegar, sem sair do lugar, vão gerar 300 quilos de carbono por Ah, que pessoa delícia. por dia, tá? Que Porque eles vão delícia. ter que, os motores diesel vão ter que funcionar para gerar energia e tudo, porque navio não tem tomada, tá? Então, tem gente que acha, gente no governo Mas provavelmente não acha dá que para ligar o navio numa extensão? Sensacional. na placa Sensacional. Eu não solar sabia também. disso. Ah, Nossa, vou escrever sobre isso. muito bom, muito Vou bom. buscar e vou escrever Isso. sobre isso. Acabou de dar uma Não, é volta na vida. sensacional. Eu te Sensacional. mando algumas Des- informações, Gutermann. Você Por vai. favor, por Ah, é Então, favor. beleza. irritante. Bola dentro para a Muito seleção de lindo rugby, isso. bola fora para a COP30. E você, Xará, qual que é a sua dica? Sua bola dentro, sua bola fora? Eu tô sem dica. A minha bola, acho que a minha bola fora eu vou dar para essa PEC da blindagem. A minha bola dentro vai para o governo federal, que finalmente encontrou um sucessor para os Correios, alguém de perfil técnico, né? Deixaram claro isso. O que nos deixa a pergunta no ar, né? Se esse é um perfil técnico, o que que era o anterior, Estava. Pô, né? é, a ques- Porque é uma questão que se impõe. fica aí a pergunta no ar. E a bola Mas, fora? enfim, a bola fora é para essa PEC da blindagem. E você, Vitão, qual que é a bola dentro, a bola fora? E a dica? A bola fora vai para o Ministério Público, que agora resolveu caçar veículos de comunicação por razões políticas.
A bola dentro vai pro. Não vai pra ninguém? Não tem bola dentro. A dica eu fiz outro dia uma pesquisa. Seria imperdoável da minha parte se eu dissesse que a bola dentro vai para o Ceará, que lutou até o último instante. Eu tomaria como Não, ofensa. tá, não, só por curiosidade, beleza. Seria, porque não foi o Ceará, isso foi um lançamento a esmo que o cara entregou, assim, Tá. na Mas bola. é o Desculpa, Vasco, desculpa, né? Vamos lá. desculpa, desculpa, É Fiquei só o muito desculpa, Santos para perder irritado. do Vasco. desculpa, desculpa. Eu até mandei o vídeo que Então não tem reflete bola o dentro. meu sentimento em relação a esse assunto. Que, Eu não nossa, eu deveria ter esgotei o tocado nisso. vocabulário de xingamentos. Eu não deveria ter tocado. Me perdoe, me Esgotei. perdoe. Eu fiz uma pesquisa, perguntei qual foi a série mais assistida de 2025 no É a mundo. dica. Não, e aí veio aquela Round Six coreana, que eu não tinha visto. Eu passava na minha timeline lá como sugestão, mas eu nunca, não tinha minhas ressalvas para séries coreanas. Eu falei, foi a mais assistida com 15, não sei se é 15 bilhões, sei lá, um número gigantesco. De fato, é a primeira série do mundo no ano de 25. Eu fui ver, gostei, meio louco, meio fora do nonsense, assim, mas que o objetivo da série é te Prende prender a atenção. atenção, causar entretenimento e tal, e você acaba. Primeira temporada foi bem nessa linha, eu achei boa. Tô começando a segunda, não sei se são três, não sei se vai piorar. Então, por hora é uma dica. Aí fui ver a nota, ganhou nota 8 lá no IMDb, que é uma nota boa. Por enquanto tá certo como dica. Então vamos lá. Bom, a minha bola fora, nem lembro se foi da semana passada, mas se foi, repito agora, para esse calhorda, desse Eduardo Bueno, a beleza da liberdade de expressão. Ah, putz, nossa senhora. A beleza da liberdade de expressão é É um verdade. imbecil como esse mostrar É um ser de esgoto. Ser de esgoto. mostrar toda a sua desumanidade para que no exercício da liberdade de mostrar ao mundo a sua desumanidade, ele possa ser execrado como devido. Então, a minha bola fora vai para esse calhorda. Acho que o Brasil vai ficar pequeno para um camarada desse aí. Qualquer dia ele cruzando na rua aí, pode pegar alguém que vai ter uma reação aí fora do controle. A minha bola dentro vai para o meu tricolor sobre direção do Crespo, né? Vem num crescente, né? Tá no topo da tabela, trazendo alegria e que nos enche de esperanças na disputa da Libertadores. A Libertadores aí, eu acho que o São Paulo tem uma chance de beliscar. Vamos ver se daqui até o final do ano eu não vou estar comemorando a nossa quarta conquista da Libertadores de América. Mas enfim, bola dentro pro meu tricolor. E uma dica é o seguinte: eu não morro de amores como eu vejo alguns apaixonados por Michel Temer, como se nós estivéssemos falando, né, de uma princesinha passeando no bosque. Não é o caso, né? Mas a gente não pode deixar de dar a ele o mérito de exercer a política com o garbo que ele exerce. Ele realmente é uma referência, ele é realmente alguém que precisa ser ouvido, né? E alguém que se coloca muito bem, né? Que consegue ter uma modulação muito fina para cada tema e se colocar muito bem. Então, a minha dica é assistir o Roda Viva do Michel Temer, tá bom? Então é isso, meus amigos. Sempre muito bom Foi encontrar na semana passada? dessa semana, Foi né? na segunda? Ontem? É, Anteontem, anteontem, né? anteontem. Isso, anteontem. Então, assim, sempre bom encontrar vocês. Divertido, legal. Mais um abraço para o nosso amigo Hamilton Aquino. É catalogado como um espectador do De Tudo Um Pouco. Deve ser o oitavo, segundo os meus registros aqui. Né? Você vê que existem realmente pessoas que não têm absolutamente nada para fazer e que acabam, num gesto de suprema generosidade, dedicando um pouco do seu tempo para a gente. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Papo de Boteco. Se o Vitor te escolheu, ele é bom nisso. Roxa, deixa eu ver. Não. Bem, então é isso. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijos, beijos. Fala.